Oi gente, tudo bom? Mais um Mãos Solidárias no ar aqui na TV Câmara Campinas. Hoje eu vim para o centro da cidade conhecer a história do Instituto Popular Humberto de Campos. São muitas décadas de história, veio lá de 1938, então tem muita coisa para conhecer, para aprender aqui sobre o Instituto. E quem vai contar um pouco dessa história hoje para a gente é a Elizabeth Casotti, gerente de Educação e Assistência Social aqui do Instituto. Elizabeth, obrigada pelo seu tempo e disposição de conversar com a gente. A gente aqui agradece. Como eu estava falando, são 1938, são muitas décadas já de história, já mais de 80 anos, mais de 80 anos, que vocês vêm fazendo um trabalho com crianças, pré-adolescentes, quase, ali 10 anos, já a criançada quer ser adolescente e tudo mais, né? Sim. Mas conta um pouco do que é o Instituto, o que ele oferece, o que ele tem para oferecer lá desde aquela outra década. Tá, o Instituto ele nasce do ideal do nosso fundador, que é o Sr. Gustavo Marcondes, que via em 38 a necessidade de ofertar educação para as crianças pequenas. Então, em 38 nós começamos já com o trabalho de educação infantil. Junto disso, ele é de Ribeirão Preto, e ele trouxe para nós, para Campinas. A instituição inicia com educação infantil. Desde aquela época, o nosso fundador imaginava que era importante que as crianças tivessem um apoio educacional, alimentação adequada, e ele traz essa proposta para Campinas, porque ele era de Ribeirão Preto e lá ele já tinha esse trabalho também. E ao longo dessas décadas, nós já tivemos aqui trabalho com jovens, trabalho com adultos. Tínhamos na década de 50, 60, o curso que era prático de comércio, que hoje, né, já é a Faculdade de Contabilidade, naquela época tinha esse nome. Enfim, o ideal dele sempre foi a educação, né? Não esquecendo de favorecer sempre aqueles que estavam numa situação maior de vulnerabilidade. Então, de lá para cá, isso vem se transformando, nós fomos nos adequando às políticas públicas. Hoje nós trabalhamos com duas políticas, que é a da educação, com a educação infantil, atendendo 90 crianças de 3 a 5 anos e 11 meses, e da assistência social com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, com crianças de 6 a 10 anos, que como você falou, com 10 anos já estão todos querendo ser adolescentes, né? A geração vai mudando de tempos em tempos e a gente vai acompanhando esse crescimento também. E vocês têm um prédio bem grande aqui, é uma estrutura enorme. Como foi aí adquirir, alugar, cessão do Estado? Como é que vocês conseguiram esse espaço todo? Então, como o Sr. Gustavo Marcondes, ele era funcionário público do Banco do Brasil. Então, esse trabalho iniciou mesmo na década ainda de 30, no final da década de 30, né? Eles conseguiram o terreno na década já de 40, com o trabalho com os voluntários do Centro Espírita. E na década de 50 que foi concretizado, né? Então, inaugura-se o prédio dia 15 de maio de 1950. E o prédio é próprio, a construção própria, uma luta árdua para aquele pessoal e que a gente honra isso bastante, porque é uma construção muito sólida, em todos os sentidos. Da base, de valores, de missão e também de construção a estrutura. Porque realmente o espaço é bem grande, as paredes são largas, né? Sim. E tudo. E você vê também que foram os cantinhos ali se esticando, espalhando, sim, né? Sim, a gente foi agregando parte de terrenos, né? Do entorno do terreno principal, que é da Avenida Irmã Serafina, né? E aí a gente foi expandindo com o tempo, com a proposta de atendimento, houve necessidade de adaptação de espaços e tudo mais, e aí a obra foi crescendo.
e ainda vai crescer muito mais. Tomara, a gente espera depois voltar para frente e dizer que inaugurou Nos mais espaços salas, renovados. novos espaços para ajudar cada vez mais crianças, né? Ao todo, quantas crianças pré-adolescentes transitam aqui? Em torno de 220, 230 crianças diariamente. E é esse serviço de alfabetização, de entretenimento, como é esse serviço que é oferecido aqui? A educação infantil a gente atende em período integral, então eles têm a parte pedagógica com a professora e a parte recreativa com as agentes de educação infantil. Então eles chegam a ficar 9h30 por dia com a gente. É ofertado a alimentação, 5 refeições por dia, o uniforme e material escolar, enfim. E isso tudo através de um termo de convênio com a prefeitura, né? Que nós temos isso desde 2000, 2001, e nós temos esse termo de convênio com a prefeitura para a educação infantil. Depois da educação infantil vem o serviço de convivência, que é a política de assistência social, em que eles têm atividades de convivência, de fortalecer vínculos, de reconhecimento de pertencimento à sua região, ao seu território. Apesar de estarmos no centro da cidade, a gente atende Campinas inteira, mas nós temos um trabalho em que eles reconhecem o território de onde eles vêm, por que estar aqui, enfim. É um trabalho bem bonito, bem gostoso da gente executar. E aqui dentro tem um diferencial, é porque essas crianças estudam, né? Eles têm o ensino regular aqui dentro também, mas é uma escola estadual que nós temos aqui, que também chama Instituto Popular Humberto de Campos, que atende essas crianças de 6 a 10 anos, em horário contrário ao do serviço de convivência. E essas crianças também recebem com a gente 2 alimentações por dia, o café da manhã e almoço, ou almoço e lanche da tarde, e com a escola, a merenda escolar. Ficam o dia todo algumas? Ficam. Nós temos o trabalho de 10 horas por dia atendendo essas crianças, das 7h30 da manhã e o último horário de saída é 5h30. Legal. No começo era todo um serviço voluntário, né? Começou com aquela ideia, as crianças, o espaço para elas. Hoje vocês ainda contam com o apoio de voluntários também? Eu sei fazer teatrinho, posso doar meu tempo de teatrinho para as crianças, ainda conta com isso? A própria política pública, tanto de educação como de assistência, coloca bastante limite com isso. Porque o trabalho precisa ser contínuo, precisa ser estruturado. Então, o voluntário, quando nos procura para esse tipo de atividade, a gente tenta encaixar numa questão de uma festa, de um evento isolado, né? Mas contínuo, a gente não conta diretamente com as crianças, a gente não conta mais com esse trabalho. Mas nós temos um volume expressivo de voluntário, graças a Deus, que trabalham com a captação de recursos, que é o nosso autossustento, né? Que são os bazares, enfim, a campanha Tudo Serve, que a gente busca doações e tudo mais. Porque a educação infantil a gente recebe verba pública para gerir o trabalho, mas o serviço de convivência não. Então, e é um volume maior de crianças, e é um volume maior de alimentação. Então, isso tudo é gerido com recursos próprios. Eu ia perguntar isso, porque é uma estrutura muito grande. E para você manter uma estrutura dessa com qualidade, com tantas crianças, segurança para elas, é complicado, né? O terceiro setor tem que fazer uma dança maluca para dar conta. Tem que dança miudinho. Mas a gente tem uma estrutura boa de captação de recursos, também com funcionários, porque nós temos o serviço de buscar a doação em casa, então nós temos os caminhões, os motoristas, tudo super regularizado. A casa preza muito por seguir as leis trabalhistas, a gente tem uma equipe de gestão de pessoas, porque o Instituto faz parte de uma organização muito grande, que é o Centro Espírita Allan Kardec, né? Nós somos o primeiro departamento, mas o Allan Kardec tem 7 departamentos, então nós somos muito grandes, né? E nós temos uma estrutura muito boa para isso.
Mas trabalhamos muito com a captação de recursos para manter tudo isso, porque verba pública é só para o atendimento com crianças de acordo com os critérios municipais. E você falou isso de captação de recursos, vocês trabalham com a questão de ligação para ir atrás de recursos e doadores mensais, esporádicos? A gente tem um serviço muito forte de receber as doações, né? Tanto que a campanha, que se chama Tudo Serve, foi idealizada pelo fundador em 52, então ele era um visionário. E é uma campanha forte em Campinas e todo mundo conhece muito mais como Vou Doar para o Allan Kardec, né? Não associa muito com o nome, com o nosso departamento. Mas nós temos esse serviço que as pessoas ligam para nós e nós vamos buscar a doação, né? E isso é que faz girar o dinheiro para que a gente consiga sobreviver. Não só isso, essa captação de recursos também, muitas das coisas que nós recebemos a gente repassa para outras instituições com situações de carência maior do que a nossa. Às vezes o CRAS ou o CREAS encaminha também famílias que precisam de doação, às vezes é vestuário, às vezes móveis, enfim, que vem triado pelo Serviço Socioassistencial Municipal e a gente também faz essa entrega, né? Não é só o recurso interno, é uma grande parcela para captar recursos para a nossa sobrevivência. Mas nós também devolvemos isso para a sociedade. E como tudo serve, muitas vezes as pessoas entregam coisas que não servem. E nisso a gente acabou fazendo uma parceria com a prefeitura, com o pessoal que a gente conhece como Catatreco, né? E a gente chega a doar arrecadar, né, por ano. Eu não vou me lembrar agora quantas toneladas, mas são toneladas de material que vai para a reciclagem da prefeitura, né, que poderia ser lixo descartável, mas a gente faz todo o descarte adequado, correto, junto com a prefeitura. Porque tudo serve, mas o que ainda serve, né, gente? Tem sempre que fazer essa pontuação que não é roupa rasgada, furada, são roupas que estão em boa qualidade ainda, que você não usa mais, já não faz parte do seu estilo, assim como os móveis e todas as outras sortes de objetos que podem ser doados. Sim. Não é ecoponto, né? Não. Mas a gente ainda tem essa cultura, infelizmente, mas a gente faz esse contraponto também de encaminhar isso de maneira adequada. Vamos falar sobre os valores que existem dentro do Instituto. Se a gente for conhecer o site, as redes sociais, vocês são pautados compromisso, amor, confiança e vários outros pontos. Como é que ele é colocado, tratado aqui no dia a dia de vocês com as crianças? Eu acho que tudo começa com uma forma como a gente recebe essa criança, né? O amor, a forma afetiva de recebê-los, a forma como a gente cuida dos nossos colaboradores também, porque tudo é um ciclo, né? Não é só de quem chega, mas é de quem está. Se isso não perpassa pela equipe, também não é possível repassar para quem chega na instituição, né? Então isso é um trabalho diário, é um trabalho de olhar para quem está aqui dentro, para pessoas que estão aqui, para aquela criança que não é um aluno, não é só uma criança, é um ser humano em construção. E a gente tem muito respeito pela história de cada um deles. Cada um já traz uma história, já traz um contexto, e a gente tenta olhar isso de uma maneira individualizada, de cuidados mesmo, de cuidados em todos os âmbitos. Desde a educação, que é o foco maior, ou da assistência social, que é o convívio, mas quem é essa família, o que ela precisa de apoio, porque todas nós precisamos de apoio, né? Hoje se fala muito das mães atípicas e essas mães precisam de apoio.
Eu concordo plenamente, mas todas as mães precisam de apoio. O que a gente nota no pós-pandemia é um excesso de energia dessas crianças. Lógico, todo mundo ficou trancadinho dentro de casa, enfim. Uma angústia muito grande dessas mães, uma falta de convivência com outras pessoas. Então, são situações que a gente tem tentado administrar de uma maneira mais tranquila, que leve tranquilidade para elas e não mais estresse ainda, né? Porque a gente vive situações que nos deixam muito, não é estressada, a gente vive situações que nos deixam muito apreensivas, né? Então, todas as notícias, tudo que está acontecendo no mundo, no país, enfim, deixa todo mundo já muito apreensivo. Se você chega num local para deixar seu filho por quase 10 horas por dia e você sai mais apreensivo ainda, tem alguma coisa errada. Por isso os nossos valores, eles têm que perpassar por toda a equipe, porque a hora que eles chegam aqui, eles precisam encontrar um ambiente acolhedor, um ambiente que no mínimo vai tentar entender o que está se passando com todos eles. E aí o trabalho flui com as crianças, flui com as pessoas que estão aqui dentro, e é por aí. É porque não é só a criança que em sala, né? Tem toda a bagagem dela, da família. Sim. Por isso que vocês fazem todo esse trabalho aí de, como já diz mesmo o programa, fortalecimento de vínculos, né? Sim, é isso mesmo. E você falou sobre esse período pós-pandemia, que as crianças vieram cheias de energia e tudo. Como foi durante a pandemia? Teve que cessar tudo, mantiveram híbrido? Como foi? Esse período foi complicado, bastante complicado para o terceiro setor, para todo mundo, mas para o terceiro setor também. Nós fechamos, né, o serviço logo no ano de 2020, ficou fechado tudo, uma boa parte ainda em 2021, até iniciar o trabalho híbrido com a educação. A assistência social demorou um pouco mais, porque o caráter do serviço impedia que a gente mantivesse distância, não tinha como ter distanciamento das crianças. Então foi um trabalho mais longo para a retomada, mas foi feito todo o trabalho virtual, a gente tinha as atividades virtuais, o contato com essas crianças, a equipe que era possível estar aqui dentro vinha para atendimento telefônico, de WhatsApp, contato com as famílias. Nós demos apoio às famílias, principalmente com a alimentação, né? Foi uma fase muito difícil, não só para as nossas famílias, mas, como você disse, nós estamos no centro da cidade, a instituição é muito conhecida, então as pessoas batiam no nosso portão pedindo alimentação, e foi uma situação muito delicada, mas que a gente conseguiu, de alguma forma, minimizar, de alguma maneira, levar não só o alimento, mas às vezes era a palavra, um acalento, um mesmo de máscara, você sorrindo para a pessoa e tentando passar que, olha, é uma fase, vai passar. E passou. Passou oficialmente. Oficialmente passou. Muitas entidades que a gente visitou esse ano relataram isso, de que teve que voltar a doar cesta, ajudar a família e tudo, mas foram tocando como podia. Sim. A gente está conversando aqui com a Elizabeth, que é gerente de educação e assistência social aqui do Instituto Humberto Campos. E a gente também conversou com a Josiana Muciacito Farias, que é diretora da educação infantil daqui. E a gente vai ver o material dela daqui a pouco, que ela vai explicar como funciona essa parte aqui. Mas primeiro eu quero agradecer a Elizabeth o seu tempo, a sua disposição de estar com a gente. Se você quiser dar um último recado, contatos, redes sociais, convite, fica à vontade. Então, a gente é que agradece muito de vocês estarem aqui para divulgar o nosso trabalho, conhecer o nosso trabalho. E a gente convida vocês a entrarem nas redes sociais, que nós temos no Facebook, no Instagram, que depois a gente passa o endereço certinho para vocês.
e curtam a gente está aqui. Obrigada. Tá bom? Fica sempre passando aqui na tela, como vocês que acompanham a gente aí já sabem. Vocês vão saber um pouco mais sobre a parte da educação infantil, que como funciona, horários, crianças, idades, com a Josiana Muciacito Farias, que é a diretora da educação infantil, que eu conversei com ela também, vocês vão ver agora. Como é que funciona a parte da educação infantil aqui no Instituto? São crianças que estudam em outra escola e vêm para cá, passam o dia todo, como é o dia a dia delas aqui? A educação infantil atende crianças de 3 a 6 anos, elas ficam em período integral, elas chegam aqui 7h30 e vão embora às 5 horas. O atendimento é feito durante o dia todo, nós fazemos um período em que as crianças ficam em recreação com atividades lúdicas com as monitoras e o outro período é o período pedagógico, que a criança fica em sala de aula. Todo o respaldo pedagógico, emocional é dado para essas crianças, para essas famílias. Aqui nós temos um diferencial que a gente tenta, da melhor forma possível, entender a necessidade das crianças, entender o momento que eles estão passando. Nós acolhemos, nós damos afetividade, nós brincamos, nós interagimos e tudo de acordo com a faixa etária, tudo de acordo com a idade das crianças. Tudo é pensado e planejado para essa faixa etária. Então, todo o respaldo é dado nesse sentido. Pensamos em atividades em que eles possam também descansar, porque as crianças ficam o dia inteiro aqui conosco, saem das suas casas muito cedo, os familiares deixam as crianças aqui, vão para os seus trabalhos, então eles confiam no trabalho do Instituto, confiam que as crianças estão aqui em segurança, que elas são respeitadas, elas são protagonistas das suas ações, então o trabalho é todo direcionado dessa forma, pensando no bem-estar das crianças, pensando em momentos de alegria, pensando em momentos em que eles se sintam bem. Então a gente pensa nesse sentido, nós damos todo esse respaldo para os familiares também, não só para as crianças. Então, a parte pedagógica, que é o período que eles ficam em sala de aula, ele é de acordo com a matriz curricular do município de Campinas. Então, nós seguimos essa matriz, nós não alfabetizamos, porque eles não têm idade para alfabetização, porém, nós damos toda a assistência para essas crianças, entendendo o que cada uma delas precisa nesse momento. Então, o letramento na educação infantil é praticado aqui no Instituto, mas a alfabetização acontece mesmo no ensino fundamental. É um lugar muito bom, eles gostam bastante, tem crianças que saem da educação infantil e vão para o serviço de convivência, então tem crianças que ficam aqui 6 anos. Então, nós conhecemos a criança, conhecemos a família e nós fazemos de tudo para que ela se sinta bem. E não é só uma escola de ensino formal, É um lugar também que eles lidam, que eles pensam que é a casa deles, que é o ambiente em que eles gostam de ficar. Vocês têm essa preocupação de envolver a família nesse processo também, né? Sim, a gente tem essa preocupação, Nós consideramos extremamente importante que a família participe desse processo. A gente, quando acontece alguma coisa com as crianças, quando eles trazem alguma coisa, a gente chama o familiar, a gente conversa, a gente envolve, nós temos vários canais de comunicação, as equipes, as técnicas e as gestoras estão sempre disponíveis para esse atendimento, então a gente tenta fazer essa parte de acolhimento, além de alguma assistência que a família precisa. Se a família está precisando de alguma coisa, eles vêm, eles conversam conosco. O fundador lá teve essa preocupação, lá bem atrás, há muito tempo, de mostrar que a educação aqui ela tem que ser uma educação com amor, e não só para as crianças, mas para os familiares também, que são parte desse processo.
E o serviço público é parceiro de vocês nesse momento aí também, no encaminhamento dessas crianças, no direcionamento, que apoio que existe aí entre o Instituto e o serviço público? A educação infantil hoje conta com um convênio com a Prefeitura Municipal de Campinas. Então, nós temos um termo de colaboração, envolvido um dinheiro público aqui, nós temos toda essa prestação de contas certinha com a Prefeitura Municipal de Campinas. O serviço de convivência, nós temos parceria com uma escola estadual que tem aqui dentro do Instituto, não é do Instituto, mas tem essa parceria, né? Fora os associados e colaboradores que fazem, né, uma doação para que esse serviço aconteça. Além de tudo isso, ainda tem a Fundação FEAC, que nos ajuda nos projetos, na reforma, em tudo que a gente sonha para as crianças, eles colocam aqui dentro, né? Nós temos essa parceria com eles também, né, dentro das possibilidades dos projetos da FEAC. E temos também a nossa captação de recursos, né, que são os recursos próprios, que nós temos um bazar, que nós colhemos doação do município. Então, nós temos esse recurso próprio que hoje em dia mantém o serviço de convivência, que são as crianças de 6 a 10 anos. Sobre essa parte desse serviço, quer acrescentar mais alguma coisa que eu não perguntei, seria legal falar? Eu acho que todo mundo que conhece aqui, todo mundo que tem uma história, lembra do Instituto com muito carinho, com muito afeto. Eu acho que isso é muito importante, né? A criança chega chorando, a gente acolhe. O familiar chega precisando de algo, a gente acolhe, né? Nós temos essa premissa aqui de acolher as pessoas com muito carinho e afetividade. Eu acho que isso é o diferencial do Instituto, né? Quem quiser conhecer pode entrar nas redes sociais. É um trabalho muito antigo, é um trabalho de muita dedicação, não só pelos colaboradores, mas por todos os voluntários também. Então eu sou suspeita de falar, porque eu amo esse lugar e é aqui mesmo que eu acho que as crianças são acolhidas com muito amor e carinho. Isis, me diz primeiro, quantos anos você tem? 7. E você está estudando aqui no Instituto há quanto tempo? Desde quantos anos? Faz 2 anos. E qual a parte mais divertida que você acha quando está aqui? Eu gosto do lar, que eu brinco, participo bastante das brincadeiras. E gosto também de ficar com meus amigos, gosto da hora do almoço, a hora do descanso. E tem alguma tia que você gosta mais aqui? Tem. Tem a tia Michele, a tia Cíntia, a tia Bruna, a tia Fátima. Todas. Sim. E me diz uma coisa, quando você vai vir pra cá, é uma hora muito boa do seu dia? Sim. Você queria estar até final de semana aqui? Sim. E quer estudar até mais muitos anos? Sim.
depois de vocês verem a parte com a Josiana, ela explicando o seu trabalho aqui, tudo que é desenvolvido na parte infantil, a gente também vai conversar com a Aline Bocalão, que é assistente social aqui do Instituto, e a Célia Regina Fosalusa, orientadora pedagógica aqui da educação infantil, que vão falar um pouco sobre o trabalho delas aqui, como é desenvolvido, todo esse acompanhamento aqui no Instituto. A Aline estava me contando um pouco sobre a parte da assistência social, como é que funciona, qual a função principal do assistente social aqui dentro do Instituto? O assistente social é responsável por todo o acompanhamento da criança enquanto ela fica no Instituto, né? É responsável desde a sua entrada até a sua permanência. Nós temos uma equipe psicossocial, também tem uma psicóloga que me acompanha nesses atendimentos. Mas existe esse contato mais direto também entre a criança, a família e você? Sim, também acompanhamos as famílias. Todas as famílias das crianças são acompanhadas. E como são encontros semanal, umas conversas? Nós temos o nosso encontro de famílias, né? Que nesse local a gente debate com as famílias diversos temas e é o nosso encontro. Também tem atendimento familiar, visita domiciliares também. Ah, legal. E essa parte é mais como se fosse uma busca ativa mesmo? Vocês vão nas famílias, nas casas? Sim, as visitas acontecem mediante agendamento com as famílias, né? É realizado o agendamento e aí, consequentemente, nós vamos até as residências. E isso tem uma parceria com o serviço público ou é uma busca mesmo de vocês? Não, é uma busca mesmo nossa, né? A gente visita as famílias que são acompanhadas pelo Instituto. Interessante. A Célia Regina, enquanto orientadora pedagógica, ela também tem um serviço bem importante no dia a dia que é da estrutura do Instituto, sim, né? Sim, com certeza. A minha função aqui, né, no dia a dia é estar acompanhando as crianças, né, nas suas atividades, nos seus envolvimentos com as professoras, com as educadoras e atendendo as necessidades de cada uma, a individualidade de cada uma. Quando é necessário também, eu marco uma entrevista com as famílias, junto com a Josiana, a diretora educacional, quando a gente precisa falar de uma determinada criança. Então, assim, a gente faz um trabalho bem específico mesmo e com relação também às formações, os textos que as meninas estão precisando, elas vão dando dicas do que elas gostariam da gente tá trabalhando com elas das formações e a gente vai fazendo esse trabalho em equipe mesmo, pedagógica. Toda a parte meio que da capacitação ali para garantir o bom andamento da criança. Nós temos as formações, né, todas as segundas-feiras, né, no período depois do pós-expediente. E aí a gente faz um trabalho desenvolve, a gente fala um pouco do que aconteceu na semana, quais são os textos que são interessantes para estar trabalhando com elas, e a gente faz um trabalho multidisciplinar com as meninas e em prol do que vai ser desenvolvido com as crianças, né? E qual é, assim, como eu posso falar, a linha pedagógica utilizada aqui no dia a dia das crianças do Instituto? A gente usa o socio-interacionismo, né? A nossa abordagem é o socio-interacionismo e a criança ela é protagonista das vivências que elas têm aqui. Então a professora ela sente o que esse grupo está precisando, o que eles querem trabalhar e ela vai trazendo para o planejamento dela, para o dia a dia, essas ações para ser desenvolvido com as crianças de acordo com o interesse do grupo. E como é assim para vocês que, enquanto profissionais, que já devem estar minimamente há algum tempo aqui, ver essas crianças que às vezes entram 3 anos, saem com 6, às vezes continuam também na parte estadual aqui da escola, que a Beth explicou para gente. Como é esse sentimento aí, esse caminho ao longo desses anos? É muito gratificante, né? Porque eles entram, quando começa a adaptação com 3 aninhos, eles entram inseguros e depois eles vêm para a escola felizes, já dão tchau para as famílias e ficam aqui o tempo todo. E às vezes a gente recebe relatos das famílias que eles querem vir para cá enquanto estão nos finais de semana em casa, quer vir para a escola. Então isso é muito gostoso, esse retorno deles. E o carinho, o afeto, né? Eles são muito carinhosos, então eles chegam no portão, é tão gostoso quando você está ali nessa recepção, eles vêm com uma flor, alguma coisa que eles encontram no caminho, então você vê que eles gostam de estarem aqui, eles se sentem bem cuidados, bem acolhidos. Para você, como é, Aline?
é gratificante, né? Ver algumas famílias que algumas situações de vulnerabilidade sociais foram superadas. Então, como a gente vai acompanhando a família, as crianças costumam entrar desde o 1º ano até o 5º, essas situações a gente consegue ver que essas situações foram superadas. Isso é muito gratificante. E vem esse sentimento da criança também, né? Como eu falei com a Elizabeth, não é só a criança na sala e passar a tarefinha ou a brincadeira, né? Tem todo o background da família e tudo. Contexto familiar, né, que é trabalhado. É isso vocês sentem também, né? Sim. A gente sente e através dos relatos das famílias a gente consegue enxergar essa superação. É um retorno muito gostoso que a gente tem nas famílias, porque às vezes está diante de uma dificuldade, de alguma coisa, uma conversa que você teve, um atendimento, um olhar específico que você teve para aquela situação, a criança já muda de postura, a família também já vem e depois fala, nossa, tá legal, ele tá gostando, tá dando certo, e isso enche a gente de, assim, a gente tá no caminho, certo e é isso, né? O Instituto fazendo diferença, né? Muita diferença. E muito feito com muito respeito, com muito amor, pelas crianças, pelas famílias. A gente não vê só o lado da criança. Se a criança está com um problema ali, a gente vai, de que forma que a gente pode estar ajudando? E a gente sempre busca algum caminho, assim, de estar trazendo essa família e tentar ajudá-la. E a gente vê que a gente está trilhando certo o caminho, que tá tudo bem, vai ficar tudo bem. A gente acredita. Faz diferença sempre na vida de vocês também. Sim, com certeza. No final do dia a gente sai daqui assim, cansados, mas porém assim, valeu a pena. Isso é muito bom. É um trabalho muito bonito feito aqui. Vocês conseguem perceber que as crianças estão num ambiente saudável, um ambiente seguro, diante, enfim, de tantas coisas que vêm acontecendo ultimamente. Sim. Então, eu acredito que os pais campineiros se sintam, tenham a garantia de que as crianças estão em boas mãos. Até porque, bem cuidado, até porque são muitos anos, então já tem um respaldo aí na cidade. Ah, com certeza. Isso é gratificante mesmo. A gente conheceu um pouquinho mais assim só do trabalho feito aqui. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa que seria interessante falar que eu não perguntei, ou um convite, o que seja, fica à vontade. Acho que é isso. Quem quiser conhecer nosso trabalho, as portas estão abertas, né? E a gente sempre está aqui para recebê-los, para ouvi-los. A gente continua fazendo um cadastro da educação infantil o ano todo. E a gente não tem vaga por enquanto, mas a gente faz as inscrições pelo menos, né? Então as portas estão sempre abertas para todos que quiserem vir conhecer o Instituto. É só estar marcando horário com a equipe técnica. Quer acrescentar algo? Não, acho que nós estamos, como a Célia disse, a gente sempre vai estar de portas abertas para a população. Então quem tiver interesse, né, pode entrar em contato, que vai ser bem recebido. Aline, Célia Regina, obrigada. Obrigada, a gente que agradece. Dividirem um pouco da história aqui, da experiência com a gente. Obrigada. O Mãos Solidárias, a TV Câmara, fica de portas abertas aqui para a instituição, para voltar em outro momento, conhecer outra parte da história, novas salas que podem vir aí. Então, foi muito bom conhecer a história do Instituto aqui. Eu espero que vocês também tenham gostado. Sempre convido vocês aí no YouTube da TV Câmara Campinas a assistir os outros programas da nossa grade, assistir essa edição, que aí vocês podem pausar com calma, anotar todos os contatos que vão estar passando na tela durante o nosso quadro. E eu espero vocês na próxima edição. Tchau, tchau.